Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Espero que tenham tido um dia aí maravilhoso e abençoado. Queria agradecer imensamente a todos vocês aí que estão se inscrevendo, que estão compartilhando e comentando. Tenho visto aí gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, que o nosso vídeo está chegando, as notificações estão alcançando essas pessoas. Então isso me deixa feliz porque eu estou vendo que realmente estou tendo alcance. E venho trazendo aqui informações pertinentes aí ao dia a dia político, além de trazer informações com o que eles chamam de teoria da conspiração, que a gente sabe hoje que nada tem de teoria, tem de realidade. Então eu queria agradecer imensamente a vocês. Além disso, eu queria lembrar a vocês que nós temos uma ideia legislativa que vence agora, dia 15. Conseguimos pouco mais da metade das assinaturas necessárias. Temos até o momento 11.053 assinaturas. Então eu peço a vocês, me ajudem a chegar a 20 mil assinaturas e transformar essa ideia legislativa num projeto de lei que visa extinguir o IPVA, tá certo? Então você não pagaria mais o IPVA anual e limitaria o IPVA em veículo 0 km a uma alíquota máxima de 2%. É o máximo que poderia ser, iria variar de estado para estado, mas a alíquota máxima seria 2%. Então eu peço a ajuda de vocês aí, porque depois de formada a ideia de que tiveram as 20 mil assinaturas, nós vamos pressionar deputados, tá? Vamos exigir que se coloque em votação, que se debata, que se discuta. Porque você perde dinheiro com veículos e ainda assim todo ano ele desvaloriza e você perde mais dinheiro pagando imposto sobre um bem que você adquiriu. Então eu acho isso muito, muito errado. Por isso essa tentativa de mudança. Além disso, temos aí o canal do Telegram, as nossas redes sociais na descrição e o nosso Twitter é @DanielBarros38, você pode estar me seguindo lá. Nos últimos dias tivemos uma escalada, um aumento de tensões entre Ucrânia e Rússia. Eu estou tentando analisar, estou vendo as notícias aqui. Eu vou falar principalmente sobre o aumento de tensões entre esses dois países e tentar fazer uma análise nos próximos dias, porque eu creio que seja um movimento coordenado e creio que eu saiba quem está por trás desses movimentos aí. Seria uma distração criada para outras movimentações, mas eu só posso trazer aqui para vocês na hora que eu tiver como comprovar o que eu estou falando, tá certo? Então eu peço que você aguarde. No momento, o que nós temos de concreto é um aumento de tensões entre Ucrânia e Rússia, na região de Donbass, tá? Então há um confronto grande já há anos, está congelado, mas a quebra do cessar-fogo ali é constante. Estamos tendo conflitos constantemente, pequenos. Para você ter uma ideia, só no ano de 2021, já 24 soldados ucranianos morreram em confronto com rebeldes. Um número desconhecido de rebeldes também morreu nesses confrontos. Então nós precisamos estar atentos, tá? Porque o que a Rússia vem fazendo é uma exibição de força. Caso ela quisesse uma guerra relâmpago, uma chamada Blitzkrieg, eles fariam muito rapidamente, mas eles estão levando tropas à fronteira, tá? No intuito de demonstrar a força que eles têm e dizer à Ucrânia, olha, estamos preparados, dizer aos Estados Unidos, estão vendo aqui? Estamos preparados. Vamos revidar e revidar com força, caso tentem alterar o status quo da região de Donbass, tá? A região rebelde, onde está Donetsk e Lugansk. Então eu vou colocar algumas notícias na tela para que vocês entendam o potencial desse confronto, o risco imediato, tá? E vocês entendam o porquê do conflito. Tá aqui, ó. Única forma de acabar com a guerra, Ucrânia força a entrada da NATO ou a OTAN, a entrada na OTAN. Só que há um detalhe, a OTAN ela tem receio de colocar a Ucrânia nesse momento na aliança, porque arrastaria com certeza a OTAN para um conflito. Tá? Eles têm medo desse conflito com a Rússia. Essa é a grande verdade.
a OTAN tem receio desse conflito. Por isso eles estão enrolando já há anos a entrada da Ucrânia tanto na União Europeia quanto na OTAN, a chamada NATO, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Ucrânia está a forçar a entrada na OTAN, ou NATO, para fazer frente à Rússia, mas a decisão de Kiev não está a agradar Moscou. O site é português, tá? A Ucrânia pediu para entrar na OTAN o mais rapidamente possível. O presidente ucraniano diz que tornar-se aliado da organização é a forma mais eficaz de terminar com os conflitos com a Rússia. E é a única forma de acabar com a guerra, disse Zelensky ao secretário-geral da organização. Moscou não gostou deste apelo. O ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia acusou autoridades ucranianas de quererem agravar a instabilidade na região do leste da Ucrânia. Kiev passou de críticas ao quadro de regulamentação política na crise de Donbass para ameaças de ofensivas militares. Espero que isso faça os países europeus a reconsiderar a atitude serena e que passem a exigir ao senhor Zelensky que cumpra os termos do Acordo de Minsk, disse Sergei Lavrov numa conferência de imprensa. Kiev reclama da concentração de tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos e a OTAN estão contra as políticas do governo Putin, mas, do outro lado, o Kremlin diz que não há ameaça e que as forças armadas russas não estão a invadir o território alheio. E realmente, eles não estão no território da Ucrânia. Eles estão na região ali da fronteira, tá? Então eu vou colocar aqui também para vocês. Hoje eu vou utilizar, infelizmente, a Folha de São Paulo. Não gosto, mas vou utilizar, tá? Porque traz informações relevantes, principalmente aqui, sobre as forças militares dos dois lados. Forças ucranianas na região: 90 mil homens, 450 tanques, 2.500 blindados, 230 lançadores de foguetes, 800 baterias antiaéreas. Forças rebeldes: 34 mil homens, 650 tanques, 1.310 blindados, 500 peças de artilharia, 260 lançadores de foguetes, 100 sistemas antiaéreos. Forças russas antes do reforço, tá? Porque teve um reforço aí de cerca de 5 mil homens. Valuik, 3.500 homens. Boguchar, 5 mil homens, 156 tanques, 256 blindados, 72 obuseiros, 20 mísseis terra-ar, 26 sistemas antiaéreos. Kadamovsk, 215 tanques, 10 blindados, 91 obuseiros, 22 sistemas antiaéreos, brigada de mísseis antiaéreos. E em Kuzminsk, tem 2.000 homens e 250 blindados diversos. Isso, forças russas na região. Teve mais a chegada aí de cerca de 5 mil homens, mais blindados, mais baterias antiaéreas e etc. Houve um reforço muito grande, tá? Então vou ler alguma parte aqui para vocês que vocês entendam. São tambores de guerra usualmente rufados quando essas crises acontecem, mas dão a indicação do grau de tensão que se registrou desde que a situação voltou a se deteriorar na região de Donbass. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ligou na terça para o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Após o telefonema, ele publicou no Twitter que a Ucrânia espera ser convidada neste ano a se unir ao plano de ação de filiação da OTAN. A OTAN é o único meio de acabar com a guerra no Donbass. O plano para a Ucrânia seria um sinal real para a Rússia, escreveu. Nos últimos anos, a Aliança Ocidental tem dito às Forças Armadas e o Estado ucraniano que precisam de reformas antes de entrar no clube. Reformas sozinhas não vão parar a Rússia, escreveu Zelensky. Na verdade, o Ocidente não trouxe a Ucrânia para a OTAN ou para a União Europeia porque sabe que isso
incitaria uma reação mais forte da Rússia. Lembrando que a Rússia, quando teve aquela queda do governo pró-Rússia na Ucrânia, ela anexou a região da Crimeia. A OTAN não fez nada, Estados Unidos também não. Porque eles sabem do potencial militar russo, ainda mais em terras russas. Porque ali estaria bem colado da Rússia. Então seria muito mais fácil para a Rússia mover tropas e causar um grande estrago. Por isso esse receio que eles têm, tá? O que explica o aumento, tá? Esse aumento de tensões aí na fronteira. Ó. Risco de guerra. Rússia aumenta a presença de militares na fronteira da Ucrânia. A Rússia aumentou a presença militar na fronteira da Ucrânia, suscitando temores de uma ampla escalada na guerra civil entre ucranianos e separatistas apoiados pela Rússia na região de Donbass, onde as violações de um cessar-fogo são cada vez mais frequentes. Ao menos 24 militares ucranianos morreram no conflito no primeiro trimestre de 2021, segundo o presidente do país, Volodymyr Zelensky, além de um número desconhecido de baixas entre os rebeldes. Relatos, fotos e vídeos postados em redes sociais mostram movimentações de um grande número de tanques e blindados na Crimeia, território ucraniano anexado pela Rússia em 2014, e perto da fronteira entre a Rússia e a zona do conflito separatista em Donbass. De acordo com a reportagem do New York Times, um oficial americano estimou que cerca de 4.000 soldados foram enviados à fronteira recentemente. Mas essas projeções variam. Como eu falei, eu vi em outro lugar que seriam cerca de 5.000. Em outros lugares um pouco mais, um pouco menos, tá? O comandante do exército da Ucrânia, general Ruslan Konchak, disse que a Rússia implantou 28 grupos táticos perto da fronteira leste da Ucrânia e na Crimeia, o que totalizaria em torno de 20.000 soldados. Ele também disse que a Rússia tem quase 3.000 oficiais e instrutores militares nas unidades rebeldes no leste da Ucrânia. A Rússia não negou a mobilização de tropas na fronteira, mas não informou números e disse que os movimentos são defensivos e não apresentam ameaça. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou na semana passada que é direito da Rússia movimentar suas tropas pelo país como desejar, e que isso não deveria preocupar ninguém. A notícia, porém, deixou a Ucrânia e a OTAN em alerta. O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, acusou a Rússia de um agravamento sistemático da situação em Donbass. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que exercícios militares e possíveis provocações ao longo da fronteira são jogos tradicionais russos. A OTAN acredita que a Rússia está minando os esforços para reduzir as tensões no leste da Ucrânia, após uma reunião dos embaixadores da organização na semana passada. Um oficial da OTAN disse a Reuters que os aliados compartilham a preocupação sobre as recentes atividades militares em grande escala na Ucrânia, na Crimeia, no entorno do país vizinho. Os aliados também estão preocupados com as violações russas do cessar-fogo de julho de 2020, que resultaram na morte de 4 soldados ucranianos na semana passada. Acrescentou o funcionário que preferiu manter o anonimato. Tá? Então ele manteve o anonimato. É um artigo grande, como você viu, todos os artigos que estou apresentando aqui são grandes, então eu não consigo ler todos os artigos. Segundo o jornalista e analista do Carnegie Moscow Center, Maxim Samorukov, as tensões entre Rússia e Ucrânia começaram a aumentar com a crescente frustração de Kiev com Moscou nas negociações de paz em Donbass, que veio acompanhada de uma grande insatisfação do eleitor ucraniano com Zelensky. Para melhorar sua popularidade em casa, o presidente da Ucrânia lançou mão de uma postura anti-Rússia mais agressiva nas negociações com o Kremlin sobre o conflito. Apesar disso, os países afirmam que não querem escalar o conflito na região. Uma guerra neste momento seria desvantajosa para ambos. Samorukov explica que para a Ucrânia, uma ofensiva em Donbass daria um pretexto para a Rússia, que diz estar comprometida em apoiar repúblicas
autoproclamadas de Donetsk e Lugansk a invadir a região, o que minaria ainda mais o apoio político a Zelensky. Para a Rússia, uma guerra também pode não ser um bom negócio, já que haveria uma renovada pressão do Ocidente sobre a Rússia. Então, eles estão nesse impasse. Claro que uma ocorrência acidental aí poderia desencadear um conflito. Como eu sempre falo, um erro pode desencadear um conflito. O propósito do atual aumento da presença militar, portanto, se limita a demonstrar a Kiev e Washington que a Rússia está preparada a responder com força a qualquer tentativa militar de mudar o status quo em Donbass. A ostentação com que as tropas estão sendo movidas confirma que a Rússia está exibindo sua força militar, em vez de contemplar uma blitzkrieg, concluiu Samorukov, lembrando que isso não impede que a crise saia do controle acidentalmente, como eu sempre falo. Então vocês podem estar acessando aí na Gazeta do Povo, tem também aqui na Euronews, na Folha de São Paulo, que eu usei também como fonte, e no Terra também tem alguma coisa aqui, ó. Estados Unidos pedem que Rússia explique provocações na fronteira com a Ucrânia. O que não vai dar em nada praticamente, porque os russos não vão explicar, vão dizer que, olha, estamos movimentando as tropas no território. É isso. Então a gente tem que ficar de olho aí nessa escalada, porque, como eu disse, um pequeno acidente pode desencadear um conflito que vai ser mais difícil de conter, porque há ódio dos dois lados. A Ucrânia, ela quer recuperar o território rebelde. A Rússia quer que sejam repúblicas autônomas, tá? Repúblicas entre aspas, porque estariam sob o controle do Kremlin, com certeza. Fariam parte do Estado russo, assim como a Crimeia faz hoje. Então, não é vantajoso para ninguém. Nenhum deles quer uma guerra nesse momento. Mas a Rússia vem fazendo essa demonstração como um desafio. O que eu estou pensando é o quê? Há alguém por trás querendo que se crie uma distração, porque os Estados Unidos vai voltar os seus olhos ali para o lado. Enquanto isso, enquanto ele está olhando o que está acontecendo aqui, outro país aí que nós sabemos qual é, que não pode falar aqui, né? Porque se falar, vem a tesourinha. Mas já sabem, o país do dragão vermelho aí. Então eles criam essa distração para conseguir fazer outras coisas. Lembrando que há muitas tensões no Mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan. Então vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo, tá? Qualquer atualização eu venho aqui com vocês. Vou postar também no canal do Telegram. E mais uma vez peço a ajuda de vocês. Não está inscrito no canal? Se inscreve aí. Me ajude, comente e deixe a cidade, porque é importantíssimo para mim ter uma dimensão do alcance, tá bem? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.